nós trabalhamos por diversão. E eu notei que os paulistanos também trabalham muito. E nós temos esse aspecto em comum, especialmente aqueles que estão aqui hoje e que agora ou no futuro estarão trabalhando para melhorar sua cidade. É uma ótima profissão. Diga-me, quantos de vocês aqui estudam arquitetura? Há alguém que preferiria ser um paisagista, urbanista? Talvez eu faça algo para ajudá-los a ter uma nova trajetória de carreira. Alguém aqui trabalha para o governo ou para a mídia? Quem sabe que parque é esse? É o Central Park. Eu cheguei realmente a acreditar nessa frase, que no século XXI as cidades que irão florescer serão aquelas que não somente têm economias, têm uma boa economia, mas seu ambiente e seus cidadãos com qualidade de vida. E esse parque já me ensinou várias lições, e no meu trabalho como um designer urbano, eu planejo parques. Nós temos grandes propriedades que nunca tiveram um planejamento, e um dos meus primeiros projetos... próximo, por favor. Então vocês podem imaginar como meu primeiro emprego, eu estava no Riverside Park, eu encontrei essas pessoas fazendo um jardim. Bem, não havia um jardim no meu plano inicial, mas eu parei e conversei com eles e descobri que, bem, esse é um ótimo lugar, na verdade, para um jardim. Nós somos cidadãos, nós vamos ser voluntários e vamos criar um jardim aqui. E eu disse... Essa é uma ótima ideia. E isso me ensinou a lição mais importante que eu já tive enquanto um projetista. Vocês sabem qual foi essa lição? Fale com as pessoas primeiro. E depois crie oportunidades e dê permissão a essas pessoas. Próximo. Esse aqui é aquele jardim que estava sendo plantado. E esse é esse jardim. No filme você tem uma mensagem. Isso criou uma identidade para o parque que o que a cidade não poderia ter feito. Nós nem imaginaríamos que teria um efeito tão poderoso sobre esse parque. Próximo. Então hoje vou lhes contar um pouco sobre o que vocês têm que falar quando vocês falam com os responsáveis pelos parques. As cidades precisam de parques devido à identidade, pela iluminação, e eles nos tornam mais saudáveis. O cirurgião geral veio... que é o principal... keep us trim. O ministro da Saúde veio falar conosco e falou... Em Nova York há muitos bairros onde isso não é possível, pois não há parques próximos, e é importante que cada bairro tenha um parque, pois os parques nos tornam mais saudáveis. E é importante que haja lugares para as crianças brincarem após a escola. E se não houver um lugar ou uma atividade que seja segura, em alguns bairros eles vão acabar brincando em lugares que não podem, seguindo as pessoas erradas e traçando um caminho que não é interessante. Então isso é importante para todos os bairros. E é claro, não é legal se você simplesmente poder deitar no chão e as crianças podem rolar na grama.
Esses parques nós aprendemos nos últimos 10 anos, porque a cidade de Nova York costumava mandar toda a água de pluviosidade, água de chuva misturada com o esgoto. Então, sempre que chovia, nós tínhamos esse monte de água entrando no nosso sistema de esgoto, e o governo federal disse: se vocês não pararem de fazer isso, vocês terão uma multa de $1 milhão por mês. Então nosso engenheiro falou: bem, talvez devamos fazer algo diferente. Então se tornou tão importante para nós captar as águas pluviais e não jogá-las no esgoto, e os engenheiros começaram a pensar como os nossos parques seriam uma infraestrutura para isso. E eles captam essa água e colocam em sistemas que elas podem ser reutilizadas. E os novos parques geram riquezas, e eu vou dar alguns exemplos disso. Mas se você for proprietário de um local perto de um parque, você não tem tanta confiança que isso vale o investimento. Mas se esse parque estiver em boa condição e não é muito custoso deixá-lo em boas condições, nós aumentamos a confiança desse proprietário. Mais investimentos são feitos nesse bairro, tudo é melhorado por um pequeno custo. Coisas como o High Line de Nova York. Isso irá gerar muito valor para esse bairro, e vocês vão ouvir um pouco mais sobre o High Line. Alguém sabe aqui o que é o High Line? Então é um parque muito divertido, muitas pessoas gostam de ver essas fotos do High Line, mas a questão é que se não tivesse, isso foi a ideia de um cidadão e não de governo, foi um voluntário que bolou essa ideia. E esse investimento, o investimento nesse parque tornou uma área industrial em um bairro muito chique. Então, ao invés de ter açougues, agora nós temos novos hotéis, novos restaurantes, 29 projetos em desenvolvimento, e isso gera muitos empregos. Então aumenta o investimento privado, empregos, e ajuda a mudar uma população em que vivia num bairro industrial. Esse cenário parece familiar para vocês? O que é legal é que os impostos para essas propriedades, as pequenas propriedades pagam menos, as grandes pagam mais, e esses impostos são usados para criar parques e geram mais renda para todo o bairro. Muito bem, eu prometi que eu iria lhes dar algumas dicas, algumas estratégias para bolar novos parques, e vamos fazer isso de modo muito rápido. Então, política na cidade de Nova York é que os parques foram mapeados, e tudo que vocês veem em verde é o Bronx, Manhattan, o Queens, Staten Island, e vocês podem ver na parte esquerda inferior, Staten Island tem poucos parques, Manhattan está bem coberta, mas não é tão grande. Estamos trabalhando para que haja parques nessas outras áreas. E não só isso, vocês podem ver que é útil, que nós temos alguns padrões, e esses padrões são importantes, pois as grandes cidades têm um problema ao aderir a esses padrões. Então queremos ter uma área de jogos, um campo de futebol ou de beisebol, esse é um playground, é um parque infantil. O campo de futebol americano, bem, acho que vocês entenderam, cinco campos e
um jardim comunitário. Então temos que atingir esse critério em todos esses bairros, mas esse é o nosso objetivo. E esse é um plano para o Van Cortlandt Park. Então, com essas áreas verdes, vocês podem ver que há alguns bairros que não têm parques a uma distância em que se possa caminhar. Agora, esse é um caso, e se não houver espaço o suficiente, o que podemos fazer? Bem, nós já convertemos áreas de escolas em parques, em parquinhos, e esses lugares ficavam trancados à noite. Nós trabalhamos com as pessoas da escola e fizemos pequenos projetos para converter o seu asfalto em parquinhos, e os parques ficam abertos à noite. E houve instâncias onde haviam parquinhos que ficavam fechados e depois puderam ser abertos. E havia alguns lugares muito pouco atraentes que foram convertidos para um piso sintético para ser usado para jogos. E vocês deveriam ver as crianças criando ou correndo nesse lugar, e fica fervilhando com crianças brincando e jogando futebol. Nós também colocamos a iluminação nessas áreas de jogos, e algumas de nossas grandes piscinas estavam fechadas e foram restauradas, e pegando áreas industriais. Essa era uma fábrica de concreto, esse é o Rio do Bronx, e um bairro que não tinha um parque agora tem. E quem sabe o que é Fresh Kills? O Fresh Kills provavelmente é o maior lixão na costa oeste. Na costa leste, perdão. Esse será o próximo Central Park de Nova York, e ele será seguro, pois todo o lixo foi aterrado, a área será limpa, o metano está sendo coletado e vendido, e esse projeto foi feito com esse propósito. Eu lhes disse sobre as infraestruturas críticas, elas são essenciais. E aqui alguns exemplos em que podemos fazer um bom uso das águas pluviais. E é um bom exemplo. Esse é um projeto pelo Departamento de Parques de Nova York para mostrar como usamos as águas pluviais e a reutilização das águas das fontes, e elas são mantidas nesse local ou são levadas para as plantas. E quando os sprinklers, que simplesmente a água era desperdiçada, é coletada e reutilizada. Agora nós estamos também colaborando com outros departamentos, o que é sempre um problema. O departamento de transportes quer construir ruas, o de parques quer construir parques. O de sanitário quer construir tubulações. E agora o prefeito falou que quer que essas agências trabalhem juntas. E não queremos trabalhar juntos, nós temos muito trabalho para fazer. Mas ao trabalhar juntos, o pessoal do esgoto tem mais trabalho, o de parques também terá mais trabalho, isso é um problema. Mas o pessoal de pedia para o outro para projetar os parques, pois era mais barato do que fazer os esgotos, e simplesmente faziam a manutenção desses jardins. Então todo mundo ganha aqui. Nós temos água mais pura, nós temos ruas mais bonitas, e você está coordenando os seus esforços. E nós estamos mantendo os esgotos fora de nossos rios.
A outra coisa é que os parques podem proteger os bairros contra enchentes. Esses parques podem ser sofrer enchentes. Se tivermos uma área como esse, onde o Hudson River, isso aconteceu na época do Sandy, o parque é um ótimo lugar para absorver toda essa energia e ele não sofre com isso, a não ser uma limpeza depois disso. Vamos falar agora um pouco sobre obesidade. Há muita obesidade na cidade de Nova York, como vocês podem imaginar. Aqui é mais ou menos o mesmo mapa que nós vimos antes. A parte mais escura representam as pessoas que têm um excesso de 30 ou 40% a mais de gordura. E quando isso acontece, existe uma tendência muito maior de problemas cardíacos e obesidade. Esse é um problema terrível que enfrentamos e podemos fazer alguma coisa com os parques. Então, nós mapeamos esse. Aqui vocês estão vendo que do lado esquerdo é se as pessoas se exercitam ou não. De acordo com a coluna da esquerda, em algumas comunidades, muitas pessoas não chegam a se exercitar 30 minutos durante a semana e vemos como isso afeta a obesidade e como podemos argumentar que este bairro necessita de um parque. Outra coisa que estamos fazendo é tornar possível para que as pessoas utilizem as suas bicicletas para o trabalho, para a escola ou simplesmente para se divertir. Se for conveniente para você usar a sua bicicleta, utilize sua bicicleta. A minha mulher utiliza a bicicleta para o trabalho, leva para ela 45 minutos, não é isso? 45 minutos, ela acaba de concordar, e ela vai da rua 130 até o sul da ilha, e em vez de pegar um transporte público. Estamos juntando essas partes quebradas. Aqui nós temos uma seção perto do rio Hudson, que não estava muito bacana, e nós fizemos essa pista para bicicletas. Isso fez parte do plano diretor. E sempre que temos o dinheiro suficiente, recursos e oportunidade, nós juntamos as partes do quebra-cabeça e acabamos criando esse tipo de pistas para a bicicleta, que une o norte de Manhattan até o sul. Você pode ir de bicicleta. Isso significa, se você tiver crianças, as crianças podem andar de bicicleta e vocês não precisam se preocupar com isso. Aqui é uma parada para exercícios. Esses equipamentos são muito populares, porque junta todo tipo de idades. E também aqui não é uma coisa que vocês precisam comprar. Aqui é um lugar, por exemplo, que as pessoas vão parar e vão utilizar esse espaço para exercícios. Então, montamos os equipamentos naquele espaço. Vocês conhecem alguma cidade que coloca rodovias na parte de cima de rios ou de partes aquáticas? Esse aqui é o rio Bronx. É tão importante para a gente tornar os nossos rios mais naturais por motivos ecológicos, logicamente, também porque são importantes lençóis freáticos. E era assim que era o rio nos anos 70. Esse aqui era um esgoto. As pessoas jogavam todo tipo de resíduo, qualquer coisa que eles não queriam, eles simplesmente jogavam no rio. Houve um grupo de cidadãos que decidiram reformar esse rio Bronx. Todos concordaram, mas, logicamente, precisava de ajuda. E depois nós entramos em contato com o Departamento de Meio Ambiente e trabalhamos para que essa água de resíduos, água residual, não fosse despejada no rio. Então, todos os anos, nós temos o que nós chamamos de flotilha, uma ocasião que nós celebramos a limpeza do rio Bronx através dessa bola dourada. Na verdade, é tão limpo que nós vimos outro dia o primeiro castor nessa região.
Como é que a gente faz parques? Bom, aqui algumas ideias. Eu não sei se alguém aqui nessa sala já foi excluído de uma conversa quando alguém disse que queria a ideia de vocês, aceitava a ideia de vocês, mas na verdade eles não queriam. E a gente faz um esforço para realmente cuidar e fazer com que as pessoas participem com suas ideias. É fundamental para a gente. As pessoas que moravam ou que moram no lugar conhecem muito bem aquele local. Eu vou repetir, se a gente não falar com as pessoas em primeiro lugar, talvez a gente acaba tendo um desenho muito bom, mas fazendo um projeto ruim. A gente faz muito esforço para apresentar bem o nosso projeto. E as pessoas dizem, talvez você esqueceu de uma coisa, você não gosta da situação, a gente também não. Então eu aprendi, e o departamento aprendeu, que nós vamos descobrir quais são as preocupações da comunidade e quais são as iniciativas que a gente deve olhar em primeiro lugar. Algumas vezes, coisas que a gente imagina impossíveis, como autoridades, não são, na verdade, impossíveis quando as pessoas querem realizar. Nós recomendamos a remoção dessa rampa que vocês estão vendo na foto de cima. Seria interessante que essa rampa não estivesse onde ela está. E o departamento de transportes disse, bom, isso realmente não é uma entrada muito segura, de repente a gente pode remover essa entrada, essa rampa. De repente a gente pode só fechar. Não, nós falamos, queremos fazer disso, tornar isso uma paisagem. Bom, tinham pessoas que estavam querendo construir um monumento a Eleanor Roosevelt, que foi a primeira-dama durante a época do Roosevelt, do presidente Theodore Roosevelt. E nós dissemos, nossa, que ideia fantástica. Uma mulher que é uma heroína, não é um homem a cavalo, ninguém segurando uma arma. E ele levantava o dinheiro para criar esse monumento a Eleanor Roosevelt. Então, ele fez todo o trabalho para levantar esses recursos. Ele fez o lobby para que as pessoas pagassem, o governo pagasse por esse monumento. E, pouco a pouco, todos esses ângulos separados de influência nos permitiram remover essa rampa que dava na autoestrada e dar esse espaço de volta às pessoas e fazer uma área muito agradável em volta desse monumento. Mas nós não poderíamos fazer isso se a gente simplesmente dissesse queremos fazê-lo, nós precisamos de ajuda. E aqui é a minha história favorita. Eu vou tentar falar um pouco mais rápido. Ninguém até esse momento falava sobre os adolescentes e ele sempre estava em lugares errados. Eu disse, bom, a gente tem esse parquinho que ninguém usa, que era chamado de parquinho da tuberculose, para vocês terem uma ideia. E isso foi um lugar fantástico para colocar os adolescentes. Óbvio que não. Eu consegui um dinheirinho do Departamento de Parques e Recreação e nós também utilizamos outros departamentos. Nós precisamos realmente entender o que estava vendo. Nós precisávamos utilizar os cálculos necessários para transformar esse lugar. Nós chamamos algumas crianças, chamamos alguns conselheiros para estar lá para ver o que poderíamos fazer desse parque, desse lugar. Isso funcionou muito bem, mas eu tinha ainda uma preocupação. Eu construí alguns modelos de argila e depois nós vimos a parte, por exemplo, lá de cima, que são uma maquete do que seria o parque, com a ajuda das crianças e de outras pessoas. Isso foi alguns anos atrás. Outro dia eu vi dessas crianças que chegou para mim. Olha, Sr. McKinney, eu sou o pai de 2 crianças. E isso me fez sentir que a gente fez uma coisa boa, criando um lugar próprio para as crianças, para mostrar para essas crianças que a gente pode trabalhar com autoridades governamentais e tornar tudo isso possível. Dar voz aos indivíduos de maneira produtiva é sempre um problema. Principalmente quando a gente vai para uma reunião
pública, muitas pessoas querem falar e algumas falam todo o tempo e não deixam os outros falarem. Então, temos algumas táticas para reunir as informações produtivas e isso tem a ver com brainstorming, ou chuva de ideias. Alguém usa brainstorming aqui? O que vocês acham que a gente deve escrever? Então, nenhum tipo de julgamento, a gente não discute, a gente escreve a primeira ideia que vem na cabeça e a gente pega toda essa informação e algumas vezes, se é uma pessoa que sabe alguma coisa que a gente tem que saber, é assim que funciona a parte dos insetos ou a parte do clima. Pessoas que já conhecem alguma coisa, eles não precisam participar, eles podem simplesmente dar a sua ideia, porque são coisas muito úteis. Como é que a gente não saberia se a gente não tivesse perguntado para essas pessoas nesse tipo de sessões? Nós também mapeamos. Eu acredito muito na construção de mapas, porque nós temos informações específicas. Queremos saber onde estamos trabalhando, onde estão as preocupações. Quero saber as localizações específicas. Aqui foi um mapa que nós fizemos no nosso plano diretor do primeiro parque ao lado do rio. A primeira coisa que apareceu foi a parte da criação de insetos que apareciam. A gente queria eliminar os insetos que também são muito bons, são importantes para o ecossistema. E é muito importante fazer um mapa para visualizar aquilo que nós queremos atingir. E eu acho que isso acaba mudando a sua perspectiva sobre o que desenhar. Vocês podem fazer um modelo, uma maquete. O argila é bastante fluida, você pode trabalhar, os estudantes faziam essas maquetes e eles podiam modificar à medida da necessidade. Muitas coisas as pessoas querem fazer no parque, por exemplo, como vocês estão vendo na figura. Quem é que poderia imaginar que essa raça de cães é importante para atrair as pessoas? Existe sempre aquela coisa, a pessoa vai passar no parque e vai paquerar, né? Se eu não sou bonito, o meu cachorro é. Então, acaba conhecendo um parceiro ou uma parceira. Também o basquete, o softball, todo tipo de esportes são jogados também em cadeiras de rodas, como vocês estão vendo também, o skateboard, etc. Como que o governo pode fazer um bom trabalho? As pessoas que projetam o urbanismo, elas têm que receber informações. E há muitos motivos para isso. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui estão considerando trabalhar com este tipo de assunto, esse tipo de trabalho que é o urbanismo. Vocês querem perseguir os seus trabalhos com os seus valores, trabalhar com pessoas que compartilhem os seus valores. Foi uma grande revelação para mim conhecer na minha carreira os estagiários e jovens que estavam começando nas suas carreiras, pessoas que já eram profissionais, pessoas tão comprometidas em fazer o bem para todos que eles fariam qualquer coisa para atingir o seu objetivo. E talvez vocês não tenham percebido, mas cada vez mais os arquitetos, urbanistas e engenheiros que participam a nível da comunidade, que participam de reuniões da comunidade, que fazem parte dos conselhos, terão uma voz mais forte quando o zoneamento é estabelecido e também as políticas, porque são criados círculos de confiança. Não são coisas que são feitas no escritório. São coisas que as pessoas fazem como cidadãos arquitetos ou engenheiros arquitetos, porque você vai utilizar os seus valores, seus conhecimentos e habilidades para um objetivo comum. Outra coisa que podemos fazer é prestar atenção nas preferências da comunidade com relação à recreação. Fazer coisas que são bastante únicas. Também estressar as qualidades artísticas de um projeto.
e assim podemos resolver problemas. O dinheiro utilizado para esse prédio foi um dinheiro utilizado para construir um prédio para manter o parque. E um arquiteto disse para mim, sabe que a gente pode gerir um parque na parte de cima desse prédio. A gente pode também sentar aqui e ver exatamente o sol se pondo sobre Manhattan. E eu era o chefe de design. E eu falei, essa é uma ideia fantástica. E muitas pessoas que trabalhavam comigo disseram, essa é uma ideia terrível. Mas, na minha posição, eu diria, bom, é uma ideia fantástica. Continue fazendo, mas cuidado para não ter nenhum vazamento. E isso acabou atingindo o seu objetivo. E nós temos um campo de futebol e agora estamos comprometidos em construir a confiança das pessoas e um tipo de arquitetura de parques que são feitas seguindo as regras do paisagismo. Nós nunca teremos dinheiro suficiente. Eu posso dizer para você que a cidade pode pagar por muita coisa, mas não tudo. A imagem que eu mostrei para vocês do parque é esse aqui, que é o Hunters Point South. Esse aqui são prédios e aqui uma terra que vai ser o parque. E a ideia é que esses edifícios vão trazer novas pessoas para morar no bairro e, portanto, eles vão levar adiante a parte de recreação e o desenvolvimento dessa área deve, portanto, incluir novos parques. Alguém já ouviu falar do Brooklyn Bridge Park? O parque da ponte de Brooklyn? Esse aqui eram piers onde os navios vinham para parar e desembarcar as suas cargas no passado. O Michael Van Bockenberg desenhou um parque fantástico, mas a maneira que foi feito é que nós vamos pagar pelo parque, mas não vamos pagar pela manutenção desse parque. São milhões de parques para construir o parque, mas eles não vão pagar nada para a sua manutenção. Então, a comunidade se perguntou, agora o que nós vamos fazer? E vamos ver a resposta. Eles fizeram uma coisa muito inteligente. Eles disseram, nós temos que projetar um parque que nós possamos manter com o dinheiro que a gente possa ganhar naquele local. Então, é difícil levantar esse dinheiro. Então, eles decidiram dividir esse parque em 4 partes. Uma delas, parte residencial. Eles iam vender, então, essa terra. Eles iam vender essa terra durante 29 anos. Eles iriam receber $1 milhão para, digamos assim, alugar ou locar essa terra para as pessoas que queriam. Na verdade, arrendar essa terra. Eu sei que nas suas carreiras vocês vão lidar com muita coisa ligada ao zoneamento. E é muitas vezes uma questão muito difícil. Por exemplo, uma pessoa quer construir o prédio mais alto do mundo e os cidadãos foram contra, por exemplo. Bom, vamos fazer um negócio. Nós vamos permitir que você aumente a altura do seu edifício se você concordar em construir um novo parque. E também manter esse parque para sempre. E foi esse o negócio que foi fechado com essa propriedade. Por isso que nós transformamos essa área que antes era de uma ferroviária em um parque muito bonito. Vamos falar um pouco sobre essa coordenação. Esse aqui é o meu argumento para encorajar os parceiros que não visam o lucro.
o departamento de parques não estava fazendo um trabalho muito bom e essa senhora do Texas visitou a comissão dos parques e disse: eu gostaria de ajudar vocês. E nós achávamos que ela queria simplesmente plantar flores. A Betsy Barlow Rogers pagou pela restauração do Central Park e agora esse parque pouco a pouco foi restaurado, limpo, e ela estabeleceu um novo padrão de manutenção de parques, porque o Departamento de Parques nunca mais pode dizer isso não pode ser feito, porque essa senhora do Texas fez para o Central Park. Ela não tinha nenhuma habilidade específica, a não ser que ela era uma pessoa com muitos contatos, tinha um alto padrão e ela focava o seu esforço nesse parque. E ela inspirou não somente outros parques na cidade de Nova York, mas eu acredito que também todos os Estados Unidos. Não podemos esperar que os governos resolvam esse problema. Vamos fazer nós mesmos. Essa aqui é a minha própria situação no Riverside Park. E aqui é como o prédio é hoje em dia. Os vizinhos se juntaram, levantaram dinheiro, contrataram um arquiteto para fazer esse centro de voluntários. O que é bacana nessa história toda é que aquele edifício estava no mesmo parque onde estava aquele primeiro jardim que eu mostrei para vocês. E o jardim serviu como um tipo de raio que chama as pessoas, um tipo de chamariz. Outras vezes, apareceu uma outra vez uma pessoa que perguntou por que vocês fizeram isso para eles e não fizeram para a gente. Bom, nós gostaríamos de fazer uma coisa ou outra e agora existem 80 lugares que são mantidos pelos próprios cidadãos. Eles levantam recursos e mantêm os parques. Vocês podem ver como um parque tão grande como esse acaba melhorando cada vez mais porque nós estamos apoiando as iniciativas dos cidadãos. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por essa oportunidade de estar aqui. É uma maneira excelente de fazer vocês focarem a sua atenção em algo tão importante. Para fechar, eu gostaria de dizer, as nossas estações são curtas. Agora, então, agora que nós devemos agir. À medida que avançávamos, nós sabíamos que devíamos continuar naquela direção. Caso contrário, o futuro dos nossos parques estarão ameaçados. Muito obrigado.